Olá, alunos do sétimo ano do Colégio Alternativa. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 4, que aborda sobre o território brasileiro e suas regiões. No último vídeo, nós falamos sobre as formas, de regionalização do espaço brasileiro. Nós comentamos sobre os principais fundamentos que o termo regionalização ele carrega, bem como a gente viu que regionalizar ele significa dividir em regiões determinadas áreas através de características semelhantes ou diferentes, para, enfim, poder delimitar. Então, se eu tenho um território e vejo que há necessidade de fazer uma delimitação, aí fica a pergunta, por que eu estou delimitando? Quais são os critérios que eu devo utilizar para fazer essa delimitação? Que nós falamos que poderia ser político, econômico, cultural, Isso daí foi uma das formas de exemplos. A partir disso, nós falamos de algumas características específicas do território brasileiro, como extensão territorial, pontos extremos. Falou que pela extensão territorial do nosso território, e pelo fato dele ser cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio, isso vai influenciar na questão do clima, na questão da vegetação, na questão do solo. Esse foi um dos exemplos. E a partir disso, nós citamos as três principais formas de regionalização. Quais seriam elas? A primeira relacionada do IBGE, a segunda, as regiões geoeconômicas, do Pedro Pinchas Gege, e aquela que está relacionada ao meio informacional, que seria da Maria Laura Silveira e do Milton Santos, tá bom? Então, aquele ali foi o ponto inicial. Hoje a gente vai continuar também abordando sobre a regionalização e buscando aí uma das primeiras, que foi a das capitanias hereditárias. Então, que foi a primeira forma de regionalização do Brasil, instituída ainda durante o período colonial. E aí nós temos uma imagem que está mostrando como foi feita essa divisão, em capitanias, e os dois países que tinham controle naquele período do território, que era Portugal, uma parte do território ele ficou com Portugal e outra com a Espanha. Essa parte que ficou com Portugal, ela foi fragmentada em 15 partes. Nós vamos ver já já. Então, qual era o objetivo? O objetivo maior dessa primeira forma de regionalização era o de intensificar a defesa e o povoamento do território. Deu origem à maioria dos estados brasileiros que surgiram em razão do desmembramento de alguma das antigas capitanias. Então, o principal objetivo aí era defender o território e também fazer o povoamento, Então, porque enquanto eu tivesse população ali, eu teria um povoamento. E se eu tivesse um povoamento, era uma forma de gestar, E para que eu não perdesse território, eu tinha sim que fazer um povoamento, ter um controle, digamos, absoluto da área em si. A divisão em regiões, e no caso aí aparece na questão natural, ela vai aparecer aí como um dos critérios do IBGE também, na primeira forma de regionalização. A gente tem uma atual configuração em 5 regiões, só que anteriormente já existiram outras, e aqui eu destaquei uma delas. Essa primeira regionalização, levando em consideração a questão natural, foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no ano de 1946, levando-se em consideração critérios físicos, pois a natureza era mais estável em relação à sociedade. Foram identificadas 5 regiões naturais, que foram intituladas de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Essa divisão foi criada durante o governo Vargas, Getúlio Vargas, no caso, já refletindo aspectos do desenvolvimento urbano e industrial do país e, consequentemente, a necessidade de melhor conhecer o território nacional. E aí um detalhe foi que São Paulo fazia parte da região Sul, situação associada às similaridades, características naturais, quanto a Bahia e Sergipe, por manobras políticas, foram incluídas na região leste, onde estava a capital do país.
A divisão em macro-regiões político-administrativas, que no caso é a que a gente considera mais atual. Essa regionalização também foi criada pelo IBGE. O órgão utilizou critérios econômicos, aí no caso foge mais da questão do que era natural. E aí eles colocam critérios econômicos, demográficos e naturais. Percebam aí que abriu um leque de possibilidades de análise, principalmente quando envolve a questão econômica e populacional. Os estados foram agrupados em 5 macro-regiões a partir da ideia de homogeneidade, a existência de áreas individualizadas dentro de cada estado. Em relação à divisão anterior, foi criada a região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Os estados da Bahia e de Sergipe foram agrupados junto à região Nordeste. Essa divisão regional já é o reflexo de um processo de concentração econômica e centralização política do país ao longo da década de 1960. E aqui a gente tem a imagem da atual configuração segundo o IBGE, dividindo aí em 5 regiões, que eu me lembro que eu citei na última aula. Seria Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui a gente tem as regiões intituladas aí com os seus estados. Região Norte, com o estado do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. Nordeste, com 9 estados, seria Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O Centro-Oeste, apenas com 3 estados, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Sudeste, com 4, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E a região Sul também com 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que são 26 estados, mais uma unidade político-administrativa, que seria o Distrito Federal. Então, essa divisão político-administrativa tem o objetivo de juntar os estados com maior semelhança a fim de facilitar a sua administração e criação de políticas públicas do governo federal, que estimule o desenvolvimento da região. Então, quando a gente pensa aí nas regiões, a gente tem que ver quais são as características semelhantes que ela tem, porque esses estados eles foram agrupados nessas regiões para poder falar ou pensar em um desenvolvimento, para me poder pensar em uma gestão, porque quando a gente pensa em agrupamento de regiões, a gente tem que ver quais são as características que elas carregam em si, para elas estarem incluídas naquela região. Tá? Isso vai envolver também questões políticas, né? no caso o termo mais sociais, questões econômicas, tá? E assim vai. Então, dentro desse contexto das formas de regionalização, aparece também as regiões de planejamento. Esse tipo de regionalização ele surgiu à medida que foram implantadas superintendências de planejamento regional ao longo das décadas de 50, 60 e 70. No caso, puxando para nossa região, aparece a Sudão, tá bom? Que a gente vai já ver na imagem. E aí, continuando a parte textual, a atuação nas macro-regiões definida pelo IBGE ou por áreas específicas visava, do ponto de vista político, corrigir as desigualdades ou desequilíbrios regionais e diminuir a existência das chamadas regiões problemas. A definição das áreas de planejamento ocorreu em função de diferentes critérios geoeconômicos, naturais, políticos, entre outros. Durante a segunda metade do século XX, houve intensa manipulação desses órgãos para o favorecimento das elites regionais. No contexto do final da década de 1990, houve uma reestruturação do planejamento regional. Aqui nós temos uma imagem que está mostrando mais ou menos como eram essas superintendências. E aparece aí a Sudam, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudeco, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, e a Sudene, Superintendência do Desenvolvimento no caso do Nordeste. E aí aparece uma área em azul, área comum a Sudam e Sudeco, e a área em vermelho, área em comum da Sudam e da Sudene. Isso é também uma forma de regionalização, mais no sentido de planejamento para pensar de como eu poderia alcançar os resultados específicos relacionados principalmente à questão econômica.
como desenvolver uma área. Então, pensando em características específicas. Aqui a gente colocou mais um exemplo, só que agora falando dos domínios morfoclimáticos, que são, no caso, atendendo às características naturais. Os elementos que integram a paisagem natural, clima, solo, relevo, vegetação, hidrografia, geologia, entre outros, não existem isoladamente. Tais elementos estão interagindo, constituindo geossistemas e formando domínios naturais morfoclimáticos. Na década de 60, o geógrafo Aziz Absabe identificou e caracterizou os 6 domínios naturais do Brasil. Então ele viu ali que o território ele tinha uma extensão muito grande e que quando mudava de região para região a gente percebia essas características que estavam relacionadas principalmente ao clima, ao solo, relevo, vegetação, hidrografia, geologia, né, e as formas do relevo. Então essas características elas foram agrupadas e aí apareceram esses 6 domínios naturais, que seriam o amazônico, o cerrado, mares de morros, caatinga, araucárias, pradarias, e no mapa aparece algumas áreas em claros que são as áreas de transição. Quando eu falo em área de transição, é que quando chega próximo do limite entre duas áreas, aí acontece uma variância, né, de vegetação, e aí são as ditas áreas de transição, são características ali específicas de determinada área para passar para uma outra, tá bom? E a divisão a partir do Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente tem que destacar, que seria a do IDH, que na década de 90, a ONU, no caso a Organização das Nações Unidas, ONU, criou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por meio do qual passou a auxiliar os países no que se refere às políticas para os setores sociais. Foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, indicador que se baseia em aspectos socioeconômicos, renda, escolaridade, expectativa de vida, para definir o ranking das nações. Então aí o IDH ele vai considerar como é que é a renda da população, como é a escolaridade, quanto tempo esse cidadão ele passou em um ambiente escolar e qual é a formação em si dele e a expectativa de vida. Né? Quanto é o tempo de longevidade de um cidadão? Tá? E levando em consideração esses fatores, chega-se a uma regionalização. Internamente também foram realizadas pesquisas em cada unidade federativa. Quando eu falo unidade federativa, eu estou falando em cada estado, apresentando resultados muito discrepantes, o que deu origem a um mapa que mostra 3 situações bem distintas. O que ocorre? Porque além de eu ter uma característica bem maior de estados agrupados em região, né, no caso ali agrupado estados, né, em uma determinada região, quando eu vou especificamente para cada estado, tem características também totalmente diferentes dentro de cada estado. Que é isso que aparece aí, resultados muito discrepantes, ou seja, muito diferentes. Cada estado também tem, digamos, os seus altos e baixos. Aqui eu tentei sintetizar aí uma imagem que está mostrando, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, nos dados de 2010. E aí, no caso, aparece a nossa região e a região Nordeste associada ao IDH médio. Lembrando que o IDH ele vai estar, né, levando em consideração a renda, escolaridade, expectativa de vida, tá bom? E aí é uma das formas de regionalização, levando em consideração as questões socioeconômicas. Então, a questão econômica ela pode ser um fator aí também de regionalização, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai continuar ainda falando sobre o território e até lá.